a verdadeira história do dinheiro? O que o dinheiro significa para você? E nada mais, nada menos de convidar quem estuda, né, sobre o assunto e que tem uma visão muito maior do que a minha, que sou simples uma vendedora de sapato que viajei aí o planeta inteiro para entender o custo do dinheiro para financiar e para vender produtos no planeta. Então, bem-vindo, chileno. O que é o dinheiro para você? O dinheiro, para mim, olha só, é muito interessante, porque eu sempre fui um cara que gostei de viver bem, né? Eu gosto de viver bem, mas eu nunca liguei para dinheiro. Às vezes, inclusive, a minha mulher é uma pessoa super econômica, né? Super, 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 assim. Desde que ela começou a trabalhar a vida inteira, ela separa o salário dela em 3 partes, né? 1/3 para guardar, então ela não faz conta com o valor do salário dela. Desde que, então, assim, ela tem dinheiro guardado a vida inteira, ela tem que ter essa segurança. E eu não, eu nunca liguei para o dinheiro. Então, o dinheiro para mim, durante muito tempo, foi para gastar. Então, o que eu ganhava, eu gastava. E hoje, já não sou mais nenhum menino, né? No auge dos meus 41 anos, eu sempre fui empresário, né? Eu sou empreendedor de personalidade, depois a gente pode falar sobre isso, se vocês quiserem, né? Existem algumas diferenças. Os empreendedores de personalidade, eles se representam de 2 a 5% de uma população, mas eles são responsáveis por movimentar até 80% do PIB de um país. E eu nunca tive emprego, né? Eu sempre fui empresário, Hoje, para mim, o dinheiro ele representa algumas coisas, né? Mas se eu fosse resumir, eu diria que o dinheiro é um meio. O dinheiro não pode ser um fim. Ele tem que ser um meio. Então, hoje ele é um meio para muitas coisas. Então, para a minha qualidade de vida, para eu poder criar bem meus filhos, para eu poder ter as coisas que eu gosto, né? Mas conheço gente assim que o dinheiro é um fim para eles. E aí eles caem num processo assim que nunca é suficiente, porque se é um fim, nunca vai ter fim, né? Sempre você vai querer mais dinheiro. E aí a gente perde o sentido da vida, que é viver a vida agora. Se nós colocamos o dinheiro como um fim, a gente sempre vai estar buscando, porque nunca chega o fim. Quando que chega o fim? Quando a gente morre, né? Então, você deixa de viver o agora. E os estoicos romanos, os filósofos estoicos romanos, eles tinham uma frase, diziam assim, carpe diem, memento mori. Né? Todo mundo conhece o carpe diem, que é aproveite o dia, né? Mas as pessoas têm um conceito errado desse aproveite o dia. Não é assim, aproveite como se fosse o último dia. Se fosse o último dia, eu não ia querer trabalhar, não ia querer dinheiro, eu ia querer estar com os meus filhos, né? Eu ia querer estar com a minha família. Mas a ideia não é essa. A ideia é aproveita o dia, memento mori. Lembre-se de que morrerá. Né? Do latim, memento mori, lembre-se de que morrerá. Então, o que acontece? Se você tiver ciência de que a sua passagem aqui é finita, independente da sua crença, né? Por exemplo, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Nada. Não acredito em Deus, não acredito em alma, não acredito em outras coisas, não acredito em nada. Então, para mim, morreu, acabou. Então, se eu não aproveitar essa vida aqui, eu aproveitar a vida, eu sempre estiver pensando no amanhã, a vida acaba e eu fiquei sempre pensando no amanhã e esqueci de viver a vida. Mas mesmo se você acreditar em outra vida, você desperdiçou essa, se você está sempre vivendo, né, em busca de um fim. Então, para mim, hoje, para resumir, né, filósofo começa a falar... Super à vontade. Para mim, o dinheiro é um meio. É um meio. O meio para quê? Um meio para viver bem. O meio, e tem um filósofo chamado Kant, filósofo do século XVIII, que é um dos grandes, né, Immanuel Kant, um dos grandes nomes da filosofia da história da humanidade, e ele diz que a filosofia se resume só a um objetivo, que é ser feliz. Então, o dinheiro vai ser um meio para ser feliz. Alguns precisam de mais, outros precisam de menos, e a filosofia vai falar disso também. Então, para mim, o dinheiro é um meio para ser feliz. E para eu ser feliz, eu tenho que dar uma boa educação para os meus filhos, eu tenho que ter uma qualidade de vida, para poder passar tempo com eles, né, para poder receber uns amigos em casa. Então, para isso, para poder ser feliz. Para poder ser feliz. E, obviamente, a gente nunca é feliz sozinho, né? Então, é o meio para a gente estar feliz inserido numa sociedade.
Agora, vamos falar da nossa sociedade hoje. Como é que você descreveria a sociedade brasileira hoje, na sua energia do dinheiro? A sociedade brasileira, ela tem um problema sério com dinheiro. E esse problema sério, a gente aprende na escola algumas coisas erradas, né? Aliás, a gente aprende muita coisa errada. Por exemplo, a gente aprende que você tem que estudar, tirar boas notas para ter um emprego. Né? Esse é um dos principais métodos de manipulação ideológica. Porque enquanto você é empregado, sempre vai ter alguém ganhando mais. Né? Então, nós somos educados hoje para ser empregados, não para sermos patrões. Certo? Nem todo mundo pode ser patrão, a verdade é essa. Poucas pessoas nasceram para ser patrão. Mas a gente não estimula isso. Né? Por que as pessoas têm medo de empreender no Brasil? Porque a gente aprende desde pequeno, você tem que estudar para ter um bom emprego. E qual é o melhor emprego que todo pai, todo vô e vó sonha de ver o filho? Cargo público. Presta concurso. Né? Então começa aí. Segundo, ensinam para a gente que o Brasil é de terceiro mundo porque existiu uma colonização de exploração. Né? Então, quando houve a descoberta do Brasil por Portugal, pelos europeus, foi uma colonização de exploração. Eles vinham aqui só para pegar as coisas e levar embora. Né? E porque, olha só, países como o Canadá, como os Estados Unidos, eles têm praticamente o mesmo tempo de vida do que o Brasil. Né? O Canadá tem exatamente o mesmo tempo do que o Brasil, 500 anos. Então, o que acontece? Não é verdade isso. Não é verdade, não é isso que fez a diferença. Porque tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, a exploração europeia, a colonização europeia, sempre foi predatória. Sempre. Em qualquer país do mundo. Ela sempre chegou para tirar tudo que ela podia. Certo? Inclusive, foi o que gerou a guerra da libertação nos Estados Unidos. Tal. Qual é a diferença? A diferença é a religião. A colonização brasileira e dos países do terceiro mundo da América do Sul, tanto portugueses quanto espanhola, então a América do Sul, a América Central foi colonizada pelos portugueses e espanhóis, eles eram católicos. E no catolicismo é pecado ter dinheiro. Diferente dos Estados Unidos e do Canadá, que teve uma colonização protestante. Para uma das teses de Martinho Lutero, né, quando ele coloca as teses, né, contra a igreja, é exatamente isso. Por que é pecado ter dinheiro? Por que a igreja tem que ficar com tudo? Por que a igreja vende indulgência? Então, se você parar para ver, em 2000 anos, quase 2000 anos de igreja católica, todos os santos, todos os santos católicos, eles eram de família rica e fizeram voto de pobreza. Para se chegar mais a Deus, certo? Então, existe nessa colonização católica uma cultura de que é errado você ter dinheiro. E essa é uma ideia que está presente na Bíblia, está presente nos evangelhos. Né? Jesus tem uma passagem que quando um jovem rico procura Jesus e fala assim, Rabi, né, que é instrutor, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? E ele fala, honre a Deus, né, de todas as suas forças, honre teu pai e tua mãe, seja honesto, tal. E ele fala, já faço tudo isso. Aí eles assim, então vá, venda os seus bens, dê aos pobres e seja meu seguidor. E aí o jovem se afasta, triste, porque tinha pego as coisas materiais. Essa é uma parábola do Evangelho. No Sermão do Monte, Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então a ideia é essa. E aí tem a parábola de Lázaro também, que era rico e tal, e do mendigo. Então a ideia na colonização católica é exatamente isso. Você tem que ter desapego às coisas materiais. Você só vai alcançar um grau de espiritualidade, né? Você só vai conseguir se conectar com Deus se você se desplugar, se você se desconectar dos bens materiais. Você não pode ter apego. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados, né? Os últimos serão os primeiros. Essa é a promessa que Jesus faz no Sermão do Monte. Já a colonização protestante é diferente. Ela incentiva o estudo, né? Porque na colonização católica, até pouco tempo atrás, até 200 anos atrás, a Bíblia só em latim, né?
não podia, as missas eram em latim, o povo não tinha acesso, era crime passível de morte você ter uma Bíblia na língua comum, dentro de casa. Ou, com a colonização protestante, é o contrário. Eles incentivavam os estudos, tanto que grandes universidades foram desenvolvidas pelo protestantismo, para o povo, não só para a elite, porque as católicas tinham também a universidade, mas só para a elite. E o protestantismo, ele encara como bênção divina você ter bens materiais agora. Então, qual que é a ideia, não só do protestantismo, como de todas as outras religiões oriundas, né? A gente chama de neopentecostais hoje. Todas as evangélicas, Testemunhas de Jeová, uma série de outras. Então, o que acontece? Para os neopentecostais, quando você... uma das provas que Deus está te abençoando é se você tem bens materiais agora. Agora. Então é por isso que as igrejas evangélicas, elas são as igrejas que mais crescem no mundo. Por quê? Porque cerca de 100 anos atrás nasce no Brasil um movimento mundial chamado Teologia da Prosperidade, que é assim, se você der para Deus, Deus te dá em volta. A maior prova que Deus te abençoa é se você estiver ganhando dinheiro. E aí a fé começa... Então isso começou no Brasil, mas você percebe que isso ele virou uma outra ferramenta de manipulação ideológica, que em vez de incentivar os adeptos, né, os fiéis, a montarem seus negócios, a serem independentes economicamente, não. Dá tudo para a igreja que Deus vai abençoar você depois. Então, assim, de novo no Brasil, por causa dessa cultura de demonização do dinheiro, há essa diferença. Tanto que a gente, olha só, a gente faz isso sem querer. Você começa a trabalhar, você trabalha que nem louco, aí você começa a ganhar um dinheiro, aí, por exemplo, você foi viajou o mundo inteiro. Aí o pessoal vem e fala assim, nossa, né, sempre tem um amigo assim, uma amiga, nossa, tá cheio da grana. E aí a gente, em vez de falar assim, não, trabalho para isso, a gente fala, não, mas parcelado, não, mas peguei uma promoção. A gente se desculpa, parece que a gente se sente mal. Ou então você trocou de carro, nossa, carrão, tá ganhando dinheiro. E aí, eu falo, tô ganhando dinheiro, por isso que eu trabalho, por isso que eu tenho 2 empresas, por isso que eu acordo 4 horas da manhã todo dia, entende? Então é isso. A sociedade brasileira hoje, ela tá num engodo, não só brasileira, tá? Países de terceiro mundo no geral, por causa da colonização católica. Então você diz que a cabeça do brasileiro versus o dinheiro ou é de pecado ou é de barganha. É isso que você quer dizer? Tá, entendi. Então vamos lá. Porque eu achei que você falou uma coisa bem interessante, né? Os Estados Unidos e o Canadá, eles tiveram uma estrutura protestante e a América Latina como um todo, né? Teve aí uma ideologia católica. Então vamos falar do protestante, né? Vamos falar de Londres, né? Inglaterra. Então, a Inglaterra é onde você tem a cidade de Londres, né? E é onde você tem aí um quartel econômico, City of London. E é dali que foi colocado, né, toda a estrutura produtiva dos estados da Inglaterra, antes, né, da China e antes aí dessa globalização, né? Era primeiro Índia, né? E Índia, Paquistão, e depois Estados Unidos, Austrália e Canadá, correto? Sim. E, obviamente, esse que eram as mãos de obra da Inglaterra, onde você vê toda aquela magnitude maravilhosa. E a estrutura, né, dos bancos da Inglaterra começou com o Fed nos Estados Unidos, que dá toda a estrutura aí, que empresta dinheiro para os Estados Unidos, né, tudo bancado em dólar, e que depois empresta dinheiro para grande parte aí dos bancos centrais do planeta. Então, isso é que faz aí toda a manipulação do custo do dinheiro, para financiar projetos, para vender projetos, aonde você está alocado. Então, concordo com você que, efetivamente, os americanos, os canadenses, eles tiveram aí uma educação mais ligada à produtividade, ao empreendedorismo, né? Por causa da religião imposta, e, obviamente, com a mesma ideia aí do dinheiro, já de uma forma colonial, você vê dos Estados Unidos, você vê aí, e da Inglaterra, você vê aí a Índia, Paquistão,
Religião. Voltamos para a religião. Pecado. Ok, falando de pecado e falando de barganha. Como é que você vê hoje as oportunidades do dinheiro, hoje, no mercado que a gente vive, que é um mercado predatório a nível global? Olha só, hoje a gente tem algumas dificuldades. Ao mesmo tempo que existem facilidades, existem dificuldades. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, né? Bauman faleceu em 2017 com 92 anos, e ele desenvolveu um conceito que ele chamava de modernidade líquida. Modernidade líquida, amor líquido e sociedade líquida. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia que até a primeira metade do século XX, as coisas eram sólidas. Você entrava num emprego estagiário, se aposentava com 60 anos, ficava 30 anos na empresa. Você conhecia uma moça na escola, namorava, casava, ficava 30, 40, 50, 60 anos casado. Os seus amigos eram amigos de infância, de 40 anos, 50 anos. As coisas eram muito mais sólidas, até os eletrodomésticos, tudo era muito mais sólido. A gente sabia, você criava o seu filho da mesma maneira que o seu pai te criou, que foi a mesma maneira que o avô criou o pai, que o teu bisavô criou o seu avô, era uma coisa sólida. As mudanças eram muito lentas. Com o advento da TV, né, na verdade a globalização ela começa em 1500 com as navegações, mas uma coisa assim muito, demorava meses, anos para chegar uma notícia, tal, porque as navegações demoravam muito. Com o advento da TV, a globalização deu um salto gigantesco. Então, em 1950 aparece a TV, né, a televisão, e o mundo começa a se conectar. Começa a aparecer a tecnologia, vem um aparelho de fax e tal. E nos anos 80 aparece a internet. E a internet dispara a globalização num nível assim, nunca jamais visto na história da humanidade. Hoje o mundo é inteiramente conectado. A gente acompanha o mundo inteiro em tempo real. Né? Se hoje a bolsa do Japão tem uma quebra, em questão de minutos a gente está sentindo na bolsa aqui em São Paulo, ou na bolsa em Nova York, certo? O que acontece? Acontece que criaram-se mecanismos agora pela globalização que facilitaram a manipulação do dinheiro, mas facilitaram também o acúmulo do capital. Né? Nunca na história da humanidade se teve tantos milionários ou bilionários. Isso era uma prerrogativa para pouquíssimos. Geralmente eram coisas de pessoas que já vinham de famílias poderosas, poderosíssimas, pouquíssimas oportunidades na vida de quem nascia numa classe social mais baixa de conseguir subir na vida. Hoje isso não é verdade, em partes. O que querem nos vender, ou que nos vendem todo dia, é que depende só de você. Que se você correr atrás, se você fizer o curso, se você mexer, se você investir em criptomoedas, né? E a verdade é que isso é a maior mentira que contam pra gente. A maior mentira que contam para você, a maior mentira que contam para você é que se você se esforçar, você vai ter sucesso. Por quê? E eu não estou dizendo para você não se esforçar. Não é isso que eu estou falando. Certo? Por quê? O esforço não é garantia nenhuma do sucesso. Tem um filósofo do ano 70, era comum, chamado Epicteto. E Epicteto dizia assim, que das coisas que acontecem conosco, 50% a gente tem alguma influência direta e 50% não depende absolutamente nada da gente. Dos 50% que a gente tem participação, 50% ainda dependem de ações de terceiros. Ou seja, que nós temos realmente ação direta na nossa vida é 25%. Os outros 75% vão depender de inúmeras condições que está além do nosso poder. Mercado, oportunidade, uma série de coisas, certo? Que pode acontecer. Qual que é a grande pegada? A grande questão. Vendem para a gente que tudo que você tem que fazer é se esforçar. Você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que correr atrás, você não pode ter medo, você tem que investir. E aí, o que acontece?
a grande maioria, grande, esmagadora maioria das pessoas não consegue. Por quê? Porque os fatores adjacentes não são favoráveis. O próprio Steve Jobs, ele diz que a vida dele teve uma sequência de coincidências, de boas coincidências que ele conseguiu aproveitar, claro, mas que se não tivesse, ele podia continuar trabalhando até hoje sem dormir, que ele não ia conseguir o que ele conseguiu. Primeiro eu tenho que esclarecer o seguinte: nada, absolutamente nada é garantia de sucesso. Nada vai te garantir. Muito menos o trabalho duro. Muito menos o trabalho duro. A verdade é que tem um ditado aqui no Brasil que é muito legal e é verdade. Diz assim, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa é uma grande questão. Aí vai ter um sociólogo francês do século XX, uma mente brilhante, chamado Pierre Bourdieu. E Bourdieu, ele estabelece alguns conceitos: capital social, capital estético e capital cultural. O que Bourdieu diz? Ele diz o seguinte: bom, nós sabemos já que somos um animal social, certo? Aristóteles, 350 a.C., já chamava o ser humano de zoon politikon, animal político. Então nós somos um animal social. Não existe ser humano que consegue fazer nada sozinho. Não existe. Certo? A pessoa que fica em isolamento total, ela fica louca. Ela entra em demência. Né? Começa a falar sozinho, começa a falar com o bicho, com o parede, porque nós somos um animal social. Certo? E aí Bourdieu diz o seguinte: primeiro existe uma coisa chamada capital estético. O que significa isso? Significa que se você nasce bonito esteticamente, dentro dos padrões que a sociedade encara como aceitáveis, você nasce 100 anos à frente do que os outros. Certo? Tanto que você pode ver que nas exigências de emprego está boa aparência. Né? Esse boa aparência nada mais é do que enquadrar as pessoas no padrão estético vigente. É só você ver. Se você pega duas pessoas com currículo igual, né? Chega duas moças, uma tá com uma roupa normal, é uma pessoa que não precisa ser esculhambada, mas não cuida, e chega uma outra toda saradona, loira do olho azul, toda empreguetada, e aí os currículos são igual. Qual que você acha que contrata? Então, assim, se você tem um capital estético elevado, você é uma pessoa... Tá aí o Brad Pitt, né? Tá aí o Rodrigo Hilbert, né? Eles nem precisam fazer nada. Eles só de estar ali, eles ganham dinheiro só de estar ali. Não que eu estou desmerecendo o trabalho deles, são baita profissionais, mas assim, será que eles chegariam, será que o Brad Pitt faria o sucesso que ele fez se ele não fosse bonito daquele jeito? Né? Duvido muito, né? Aí o segundo conceito estipulado por Bourdieu é o capital cultural, certo? Se você nasce numa família onde os seus pais têm acesso à educação, onde você tem acesso à educação, onde, por exemplo, você tem pai e mãe formado, pós-graduado, tem acesso a outros idiomas, você nasce mais 100 anos na frente, certo? Do que um jovem que nasce com os pais que são analfabetos quase, que trabalham muito, que não têm hábitos de leitura, que não têm condições de pagar uma escola particular. Então, assim, o acesso à cultura é um outro capital importantíssimo, certo? Então, se você nasce com capital cultural alto, você já nasce 100 anos à frente das outras pessoas. E o último capital, e mais importante, estabelecido por Bourdieu, é o capital social. Se você já nasce numa família socialmente, numa classe social alta, você já está 500 anos na frente. Né? Por quê? Olha só, porque você vai ter acesso à cultura, você vai ter acesso às oportunidades, e aí eu monto uma empresa. O meu pai é bilionário, certo? O meu tio é bilionário, os amigos do meu pai são todos bilionários e tal. Aí eu monto uma empresa. Eu sou um jovem de 20 anos, saí da faculdade, estudei e tal, fiz pós, tal, 20 e poucos anos eu monto uma empresa. Com quem que a gente faz os primeiros negócios? Com amigo, né? Amigos da família e parentes, certo? Aí eu vou fazer um negócio, só que aí o meu tio, ele tem já 58 supermercados. O primeiro pedido que ele fizer comigo é um pedido de 2 milhões, entende? Então eu já saio ganhando uma fortuna. Enquanto o outro cara que começou lá de baixo, não sei o que de repente tem muito mais experiência, ele vai nos mercadinhos de bairro, então talvez ele nunca nem chegue a conseguir falar com o RH ou com o departamento de vendas da rede de supermercado do meu tio.
Entende? E aí ele diz, se você nasce com os 3 capitais, capital estético elevado, nasce bonito, capital cultural elevado, muito acesso à cultura, e além de tudo uma classe social alta, você está 1000 anos na frente. Né? Hoje, o nível das escolas e das faculdades que a gente tem no Brasil e no mundo, né, porque nunca se teve tanta escola e tanta faculdade, né, achando que dando um diploma, o cara vai ter emprego. Isso não é verdade. E mesmo tendo o capital social, o capital estético e o capital cultural, mesmo tendo esses 3, hoje não quer dizer que você vai ter emprego, ou que você vai empreender, ou que vai ter um tio que vai te dar uma oportunidade para você vender o É que quando eu digo capital social, eu digo já quem já nasce em família milionária. Então eles vão ter uma coisa que a gente não costuma ter, que é a educação financeira. A relação de quem tem dinheiro com o dinheiro é muito diferente do povo normal, da gente. Porque a relação com o dinheiro ela é emocional. Enquanto nas classes altas, ela é racional. Então, para os ricos, como que um rico fica rico? Vivendo que nem pobre. O rico, a riqueza não é o que você gasta, é o que você tem acumulado. Então, quem nasce numa família rica, ele sabe o valor do dinheiro e da importância de guardar e da importância de investir, da importância de fazer o dinheiro trabalhar para você. E o pobre, né, a gente, o povo comum, a gente é criado para ganhar e gastar. Aí o cara ganha, aí ele tem uma promoção, ele ganha um pouco mais, a primeira coisa que ele faz é o quê? Troca de carro. E aí ele pensa na parcela. Não, a parcela cara, então ele não pensa em acumular riqueza. E um carro mais caro não é um bem, não é um ativo, é um passivo grande. Né? Vai dar mais despesa, o seguro vai mais caro, vai gastar mais gasolina, a manutenção é caríssima, entende? Então, assim, o custo dele vai aumentar muito. E a última coisa que ele vai fazer é conseguir guardar dinheiro. Então, ele tem a ilusão de que ele está melhor, porque ele está com um carro mais caro, mas a verdade é que ele está mais pobre, mesmo ganhando mais, porque o custo dele aumentou. E aí entra essa pegadinha. Nós, os brasileiros principalmente, nenhum país do mundo faz parcela como a gente faz. Nenhum país do mundo financia as coisas como a gente faz. É impressionante. E quando o governo ele dá crédito para o pobre, e assim, é muito difícil, porque tem um pensador francês chamado Edgar Morin que diz que os valores são complexos. E claro, então, por exemplo, o governo do Lula ele quis incentivar a economia. O que ele fez? Deu crédito para a população. A população começou a comer bastante carne, a população começou a andar de avião, a população começou a comprar carro zero. E aí o que acontece? Gira a economia, os preços caem. Caem em partes. Por quê? Porque o cara ele comprava um carro zero. Só que agora ele compra em 70 vezes, com juros compostos. Esse carro que estava 30 mil, ele vai pagar, sei lá, 120 mil. Só que ele não aguenta pagar, porque ele continua fazendo prestação, porque nós somos condicionados a fazer prestação. E aí, quando ele já pagou 60, 70 mil do carro, o banco toma o carro dele. E aí ele fica sem nada. Entende? Ou seja, dar crédito para o pobre não é dar dinheiro, é dar dívida. Com certeza. É o que as pessoas não entendem. Mas o mundo vira em torno de uma economia de dívida. Isso é fato. E não é só no Brasil, isso é no mundo. Mas quem tem dinheiro não faz dívida. Com certeza. Quem tem dinheiro, ele empresta dinheiro para receber. Enquanto a poupança paga 0,4 para quem investe, hoje os bancos estão cobrando um empréstimo pessoa física de 6% a 8% ao mês. Isso se você tiver um bom relacionamento. O cartão de crédito, 23% ao mês. Um cheque especial, 16% ao mês. E aí a pessoa vê aquele cheque especial lá no extrato e ele fala, pô, tem aqui, ó, tem mais 2 mil. A minha mãe é do Justiça Federal. E eu cansei de ter que pagar cartão de crédito dela.
E eu chegava para ela e falava assim, mãe, vamos sentar aqui e fazer assim. Não, minhas contas são todas organizadas. Eu falei, então vamos lá. Quanto você tem de renda? Eu tenho X do meu salário, da minha aposentadoria, e a aposentadoria dela era muito boa, porque ela era funcionária pública. Aí tem mais 5 mil do cheque especial, aí tem mais 10 mil dos cartões. Eu falo, mas cheque especial e cartão não é renda, é dívida, é por isso que você está sempre endividando. Aí ela ia no mercado, aí ela fazia a compra do mês em 3 vezes no cartão. Aí eu falava, mãe, conta de consumo você não pode parcelar, porque mês que vem você tem que fazer de novo. Você não precisa ser muito inteligente, não precisa ser um matemático, né, um cara brilhante para perceber que vai dar ruim, né, que no segundo, terceiro mês você vai se atropelar. Então é isso, o brasileiro não tem educação financeira. Ele não sabe fazer o dinheiro trabalhar para ele. E quando eu aprendi, eu passei muitos anos, porque eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava para pagar a conta da empresa, e eu dependia muito do meu trabalho, porque a gente aprende que você tem que trabalhar, você tem que se esforçar e tal. Quando eu aprendi a começar a fazer o dinheiro trabalhar para mim, as coisas começaram a andar melhor. Hoje eu tenho 150 funcionários na minha empresa principal, né? Eu tenho hoje 2 empresas, uma é uma empresa de segurança, e a outra é uma empresa de network para donos de grandes empresas, faturamento mínimo de 50 milhões. Mas tem gente lá com faturamento de 800 milhões, de 1 bi, 2 bi de faturamento. Hoje as minhas empresas, elas andam sem mim. Claro que eu estou todo dia. Eu estou lá, eu estou vendo, eu estou acompanhando. Hoje com isso daqui, com o celular, é muito mais fácil. A gente acompanha em tempo real. Eu sei o que está acontecendo, mas, por exemplo, eu posso tirar 30 dias de férias, mas o dinheiro continua caindo na minha conta. Por quê? Porque eu tenho gente trabalhando para mim. Porque o dinheiro está movimentando. Então, quando a gente... e essa é a grande jogada, né? Aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque a gente vive trabalhando por causa do dinheiro. E é o contrário. Por isso que o dinheiro não pode ser um fim. O dinheiro tem que ser um meio. Essa é a questão. Concordo com você, um meio de comunicação, um meio de oportunidades, um meio de multiplicação. A gente criou dentro da Freedom Me a economia colaborativa, onde a gente une empreendedores para minimizar o custo aquisição cliente, que esse é o maior custo que qualquer empreendedor tem no Brasil e no mundo. E principalmente agora numa competição predatória, onde a automação tirou oportunidade para as pessoas na produção e tirou a oportunidade das pessoas na venda e na distribuição, por causa do comércio online. O maior desafio que a gente tem, e isso não é só no Brasil, é no mundo, é um empreendedor entender que ele pode ganhar dinheiro de várias fontes. A gente criou as 4 rendas Freedom Me. Renda ativa, o teu trabalho. Renda passiva, trazendo gente para a plataforma. Renda colaborativa é fazendo marketing e venda juntos, um ajudando o outro. Então, eu faço o sapato, você faz a meia, o Rodrigo tem a empresa de festas, e a gente cria um ecossistema e cada um vende um outro. E o outro é a renda social, que cada parte de cada transação a gente devolve para projetos sociais para capacitar o empreendedorismo, para educar sobre o empreendedorismo. Né? Só que o que acontece? Nessa economia que a gente tem, primeiro, economia do medo do dinheiro, do pecado do dinheiro, ou economia da barganha do dinheiro, se esquece que a gente, mesmo saindo de uma família simples, a gente pode construir um capital social através da ajuda, através de ser ponte na vida das pessoas. O Brasil é um país que gera, por mais que é um país dificilíssimo, com todos os tributos, com todo o sistema feudal por Estado, uma confusão, mas é um país que dá oportunidade para um sair do zero e chegar. Ele dá. Mesmo com todo o não capital social, não capital estético e não capital cultural. Todo país emergente, ele tem grandes possibilidades. Não são todos que vão conseguir, mas as oportunidades estão aí. Eu conheço gente que mal tem estudo e ficou milionário, né? E gente muito estudada que nunca conseguiu ganhar dinheiro de verdade.
Então, o que acontece? O que a gente tem que entender, agora eu falo como psicanalista, que a nossa relação com o dinheiro, ela não é racional, ela é emocional. Se a gente usar o dinheiro como uma bengala, né, para poder te apoiar nas suas frustrações, puxa, tem problema, gasta. Tem problema, tem que sair para comer. Então, assim, aí realmente a gente vai ter um problema sério, porque nunca você vai conseguir guardar. Porque você fica numa relação afetiva de satisfazer as suas frustrações com o dinheiro. Se você conseguir trabalhar isso em você, né, e aí isso a terapia ajuda muito, e você entender que a sua relação com o dinheiro tem que ser racional, isso é uma das coisas que eu aprendi com a minha mulher. Então, minha mulher, assim, não tem conversa para ela. Não tem conversa. Por exemplo, se o salário dela é 10 mil, ela vai guardar no mínimo 3 mil. Não tem conversa, é no mínimo 3 mil. Aí ela tira do que sobra, ela tira as contas da casa, aí ela separa um dinheiro X para usar no mês, que eu sempre acho um absurdo. Eu falo, como que você vai passar o mês inteiro só com isso? Ela fala, foi o que eu estipulei para mim, eu tenho que passar o mês com isso. E ainda ela sempre fica tentando sobrar mais dinheiro para guardar mais do que aqueles 30% que ela guardou. Se ela quer trocar de carro, e ela tem dinheiro guardado lá, que ela guardou a vida inteira. Se ela quer trocar de carro, ela não mexe no dinheiro dela que ela tá parada. Ela fala, olha, eu vou dar uma economizada agora aqui, em vez de eu guardar 3 mil, eu vou começar a guardar 3.500 todo mês, certo? Esses 500 a mais é para juntar mais 15 pau. Quando eu fizer 15 mil, eu vou trocar de carro. Aí eu falava, né? Hoje em dia eu não falo mais. Falava, dá teu carro. Pega um dinheiro que você tá lá guardado, ou então financia, porque é tão pouca diferença, né? Sei que tal. Ela fala, não. A hora que eu tiver a diferença à vista, só que ela não mexe no dinheiro que ela guarda todo mês. Ela não mexe naqueles 3 mil, ela pega mais. A hora que ela junta aquela diferença, ela vai lá e... Então ela sempre tem dinheiro guardado. Eu nunca na vida, vou fazer 19 anos com a minha mulher, eu nunca vi minha mulher perder um dia de sono por causa de uma compra. Que coisa boa. Ela foi embora de uma empresa, há um tempo atrás, ela ficou só 2 meses empregada, mas enquanto ela arrumava emprego, eu falei, mas e aí? Então ela falou, não, aqui pelo que eu gasto, e essa é outra questão, né? O mais importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta, né? Eu já vou falar sobre isso. Ela falou assim, pelo que eu gasto e que eu tenho guardado, eu posso ficar 7 anos sem emprego. Então, assim, ela não perdeu uma noite de sono. Eu tenho um amigo meu que ele é dono de uma rede de academias. Né? Ele já é um senhor, tem 70 anos. E aí, a maior rede de academias do Brasil ofereceu para comprar a rede dele. Ofereceram 250 milhões para ele, ele não aceitou. 250 milhões na bucha, ele não aceitou. E aí eu estava fazendo sauna com ele, eu brinquei, eu falei assim, olha, isso faz uns 3 anos, então eu falei, estava preocupado com você, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque apareceu em todos os jornais, né? Jornais financeiros, a proposta tal, porque era um negócio milionário, porque ia fundir, ia ficar uma baita, né? E eu falei assim, poxa, porque se você vendesse academia, você ia ficar desempregado, falei para ele. Se você quiser trabalhar de segurança para mim, eu tava brincando com ele, né? E aí ele deu risada e tal, ele saiu da sauna e tinha outros senhores lá que conhecem ele há 40 anos. E aí falaram assim para mim, olha, a academia é o lazer dele. Por isso que ele não vende. Porque ele tem mais de 600 prédios alugados pelo Brasil. Não é casinha, não é apartamento. São prédios. Se você botar no mínimo aí 200 mil aluguel num prédio, não dá nem para fazer a conta de cabeça quanto que ele vai querer. Vamos só fazer aqui 200 mil vezes 600, dá 120 milhões. Por mês. Vamos supor que ele alugue só metade, que a outra metade não esteja alugada. Dá 60 milhões por mês. Tá ruim para você? Por isso que ele não precisa vender. Ele quer o hobby dele, quer ter conexão, ele quer continuar. Ele quer continuar com a estrutura dele, com o capital. Exato. Só que sabe o que ele falou para mim um dia? Fundamental. Sim. Ele falou um dia para mim assim, eu estava conversando com ele, e ele falou um dia para mim assim, ele falou, chileno, o segredo de ter dinheiro não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Porque se você ganha 10 mil e você está endividado, é porque você não sabe viver com os 10 mil que você ganha.
Se você ganha 5 mil e está endividado, você pode ganhar 100 mil que você vai estar endividado. Você pode ganhar 200 mil que você vai estar endividado. E na hora eu não acreditei. Eu falei, o cara ganhar 200 mil vai estar endividado? E aí, um tempo atrás, eu conheço muita gente assim de muito dinheiro, de muito dinheiro mesmo. E eu tenho um amigo meu que ele tira 200 mil por mês, todo mês. 200 mil por mês. E ele sempre está sem dinheiro. Sempre. Ele, pelo menos uma vez por mês, ele liga perguntando se dá para levantar um dinheiro para ele, não sei o quê. E aí, eu falei, cara... Aí eu fui ver as contas dele, eu falei, cara, eu vou te ajudar. Fui ver as contas dele, ele gasta 250 de custo fixo por mês. Por quê? Porque ele anda com os caras que ganham 1 milhão, 2 milhões, e aí ele fica indignado como que ele não tem um barco de 180 pés, e ele quer ter um apartamento, uma cobertura não sei aonde, porque o outro amigo dele também tem, e não sei o quê. Ou seja, tá sempre infeliz, sempre desesperado, correndo atrás do dinheiro. E aí eu lembrei de como era meu pai quando eu era pequeno, correndo atrás de dinheiro, desesperado. Meu pai não ganhava 200 mil, ganhava, sei lá, 4, 5 mil para sustentar a família, mas estava sempre endividado, sempre precisando. E mesmo quando ganhou mais, continua endividado. E aí eu lembrei do meu amigo lá, o senhor dono da academia, falando para mim, não importa quanto você ganha, não importa quanto você gasta. Com certeza. E essa é a questão. A questão é, qual é a sua relação com o dinheiro? É uma relação afetiva? Se for afetiva, você vai sempre gastar por conta de alguma coisa. Se ela for racional, você vai conseguir parar e pensar. E eu tenho que baixar o meu custo de vida. Como que um pobre fica rico? Vivendo como pobre. Como que um pobre fica rico? Vivendo como pobre. Ele começa a ganhar mais dinheiro, certo? Ele trabalha, ele tem promoção, ele estuda e tal, só que ele tem que manter o padrão de vida dele. Por quê? Porque esse excedente vai virando capital. Para ele poder depois investir, para ele poder depois fazer o dinheiro girar. Primeiro ele precisa viver um bom tempo, 2, 3, 4, 5, 10 anos como pobre, ganhando bem mais. Só que o que as pessoas fazem? Ela ganhava 2 mil reais, aí ela teve uma promoção, ganhou 5 mil. A primeira coisa que ela faz, ela muda de apartamento, ela compra um carro novo, ela aumenta o custo. Ela continua sem dinheiro. Chileno, a gente criou uma economia colaborativa para uma pessoa que está trabalhando ter uma renda a mais, ou para uma pessoa que perdeu o seu emprego usar os seus ativos, que é sempre aquele, né? O capital social, né? O capital cultural e o capital aí da beleza, como você falou. Então, um bom vendedor, ele de repente ele não é lindo, mas ele é cativante, ele é bacana, ele sabe conversar, ele sabe escutar, que isso é fundamental a gente saber escutar, né? E a gente criou essa economia. A pandemia, ela tirou 30% da classe média da sua zona de conforto. Muita gente hoje está sem emprego e muita gente hoje está se refazendo no mercado, né? Como é que você vê hoje o Brasil, um empregado que não tem emprego e que precisa se repensar? O que você acha que seria o gatilho certo para direcionar ele para virar um empreendedor? Olha, existem 2 tipos de empreendedores. Empreendedor por personalidade, e isso você nasce empreendedor, né? Por exemplo, eu sou empreendedor por personalidade. Eu nunca consegui trabalhar de empregado, nunca consegui trabalhar. Eu sempre tive que fazer umas coisas. E o empreendedor por conduta, ele aprende a ter condutas empreendedoras, certo? O ideal, né? Porque qual é o problema? O empreendedor por personalidade, ele tem uma facilidade de fazer acontecer os negócios, né? Então, por exemplo, quem é empreendedor por personalidade, ele vê negócio em tudo. Eu há um tempo atrás, eu peguei um Uber, eu estava sem carro, não lembro porque era meu rodízio e tal, peguei um Uber, ia ficar uns 30 minutos no Uber, né? E aí fui conversando com o cara, com o papai, o cara falou, na verdade eu sou engenheiro e tal, mas tá ruim, a empresa que eu trabalhava fechou, e eu tô montando uma empresa nova agora, uma empresa para customizar espaços para pets dentro de casa. Então o cara quer ter um quarto lá, eu vou, faço tal, os móveis planejados e não sei o que, com pet, com a recreação, blá, 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 blá. E na mesma hora eu lembrei de um amigo meu, um italiano que mora aqui no Brasil, que tinha saído de um apartamento, o condomínio pediu para ele sair porque ele tinha 4, 5 cachorros e eu estava fazendo muito barulho no apartamento.
E ele mudou para uma casa, e a casa estava inteira vazia. Ele não sabia o que fazer, que ele queria fazer alguma coisa para os cachorros. Na hora eu lembrei. Aí eu falei pro cara assim, a empresa tua já tá andando? Ele falou, não, eu preciso de um capital inicial e tal. Eu falei, quanto você precisa para começar a sua empresa? Aí ele falou, eu preciso de tanto. Eu falei, se eu te der tanto e te arrumar um cliente para a gente faz os primeiros a preço de custo, para você ter um showroom para mostrar tal, posso entrar de sócio? Ele falou, pode. Eu falei, então peraí, peguei o telefone, já liguei pro cara, falei, olha, eu tô entrando de sócio assim, o negócio tal. Em meia hora, eu montei uma empresa com o cara. Terminou a corrida, peguei os dados dele, no outro dia peguei a cópia dos documentos dele e tal, não sei o quê, depositei o dinheiro na conta dele e em uma semana ele já estava trabalhando, certo? Aí minha mulher, quando descobriu, falou, você tá louco, você nem conhece o cara, né, e não sei o quê. E aí eu comecei a ver, ela falou, você já não dá conta de tanta coisa que você tem para fazer, e você ainda fica arrumando mais coisas, fica botando seu nome. E aí ela falou, você sabe, o cara é engenheiro, mas ele não é empresário. Se você não assumir a empresa, e aí que entra a questão, o empreendedor personalidade, ele tem uma facilidade, no gradiente de 0 a 10, ele tira de 8 a 10 para fazer acontecer o negócio, só que ele é ruim para administrar. Porque o tesão nosso do empreendedor personalidade é fazer acontecer. Por isso que muitas pessoas que estão assistindo aí falam, meu, eu vou, quando o negócio acontece, que eu falo, agora eu vou sossegar, ela arruma outra coisa para fazer, ela se boicota. Por quê? Porque o nosso desejo é desejo pelo desejo. Não é desejo pela coisa em si, é desejo do desejo. Eu gosto de ter desejo, eu gosto de estar fazendo acontecer. Quando aconteceu, aí eu não quero ficar administrando a empresa, é chato. Aí eu quero montar outra coisa. Entende? Então, o empreendedor personalidade, ele faz acontecer, mas ele tem baixo poder de administração. Tá? Então, quando uma pessoa normal, que não é empreendedor personalidade, essa pessoa, geralmente, as pessoas normais, elas tiram de 6 a 8 em administração, enquanto um empreendedor personalidade tira de 3 a 5. Certo? Então, nosso poder de administração é muito baixo. Se essa pessoa normal aprende a ter condutas empreendedoras, muito melhor. Ela nunca vai ter esse feeling que o empreendedor personalidade tem, mas ela vai conseguir fazer as coisas acontecer e administrar. Então o empreendedor personalidade, tem meio que um chip estragado. Ele sempre está arrumando uma coisa nova. E aí ele começa a se boicotar das coisas antigas e vai deixando, por quê? Porque perdeu o tesão, ele já fez acontecer. Certo? Então o que é importante para quem quer ser empreendedor? Quem é empreendedor personalidade, investir em administração. Investir no seu emocional para você aprender a administrar. Se você não consegue, arrume um parceiro que seja bom na administração. Eu tenho 2 amigas minhas, que uma irmã e o pai são 2 puta empreendedores de personalidade. São 2, mas assim, são empreendedor, o que a gente chama de empreendedor franco. São os que têm maior possibilidade de ficar milionário, porque eles dão assim umas tacadas, umas genialidades assim e tal. Só que os 2 são horríveis de administração. Só que a outra irmã, ela não é empreendedora. Ela adora administrar. Então, ela fica louca porque a irmã e o pai cada vez ficam demandando mais coisa para ela, mas ela vai administrando e tal. E aí a família ganha muito dinheiro, porque os dois fazem negócio e aí ela vai administrando. Então, se você não conseguir administrar, contrate alguém para te ajudar. Contrate alguém que administre. Agora, se você não é empreendedor personalidade, aprenda algumas coisas que os empreendedores fazem que geralmente as pessoas têm medo. Então, por exemplo, você vai ter que arriscar. Não existe nenhum investimento seguro. Não existe. Tem renda fixa e tal, mas isso daí você nunca vai ficar rico, você nunca vai ganhar dinheiro de verdade isso daí. Botando na renda fixa, no CDB. Não vai, certo? Então, assim, você tem que entender que você vai ter que arriscar. Absolutamente nenhum empresário de sucesso, nenhum empreendedor de sucesso que veio de família teve medo de arriscar. Outra coisa, saiba que você vai quebrar. Você vai quebrar. Eu já quebrei 4 vezes de ficar sem nada. De eu sentar no chão e chorar. Falar pra minha mulher assim, perdi tudo. Minha mulher fala, de novo? De novo? Eu falei, mas olha, tal, apesar que da última vez foi no começo da pandemia, né? Porque
o mundo quebrou, né? E eu trabalhava numa empresa de serviços, né? Uma empresa de serviço, imagina, eu sou especializado em casa noturna e evento. Só que eu estava cometendo um erro que eu já sabia que eu estava cometendo e eu fiquei com preguiça de mudar, que é nunca dependa de uma renda só. 4 rendas da Frida Me. Eu concordo com você, porque eu também quebrei. Exato. Eu só focava numa coisa. E quando a gente criou a economia colaborativa, é justamente para dar um espaço para aquele empreendedor, que seja ele o empreendedor nato, o empreendedor desafio, que seja ele o empreendedor construído, né? Porque eu acho que fica mais simples esse direcionamento. Qualquer um dos 2 tipos do empreendedor, ele precisa ter um lugar saudável para poder empreender. E a gente criou a Frida Me como um espaço digital para ser um lugar saudável, para uma pessoa ajudar o outro, que nem você usou uma oportunidade de estar dentro de um Uber. Primeiro você escutou o cara do Uber, achou a ideia fantástica, só que você é uma pessoa extremamente comunicativa, que fala com a porta, que nem eu. Então, você lembra do italiano que tinha essa solução, que foi mandado embora por causa dos cachorros, e que poderia ser um bem bolado. Aí você fez match. Só que nesse match ele foi criado porque teve um espaço lá do Uber, que teve um espaço para vocês conversarem. E mesmo você sendo um bom atacante e o outro sendo bom administrador, se não tem esse match, e se você não consegue ter outras rendas dentro desse match, você sempre vai ser um empreendedor que é fadado a quebrar numa economia piramidal. Porque a economia de hoje, pelo custo do juro do dinheiro para produzir e para vender, é absurdo. Quando você tem aí 2 fundos que mandam no planeta e que são donos das 1.800 empresas que são de liderança global, o custo dele é 0 do dinheiro, porque eles são donos do dinheiro, e depois 18% do dinheiro que circula no mundo ele é emprestado de juro a 1% ao mês a 30% ao mês. Aí você faz como? Como é que você consegue competir? E aqueles que têm juros maiores são aqueles que não têm capital social, não têm capital cultural. Quanto mais pobre, mais paga. Exato. Exatamente. Então, como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode sair de uma economia piramidal e entrar numa economia de colaboração? E a colaboração é fundamental agora, porque a tecnologia está tirando o lugar das pessoas empreenderem, das pessoas terem um sustento. Ou todo mundo quer viver de ajuda do governo? Então, como é que a gente trabalharia? Você que tem toda essa visão aí de investir no ser humano, desenvolver aí melhores gatilhos mais saudáveis, independente de religião, crença, ateu, não ateu. Como é que você faria isso? Eu acho que assim, a ideia da Freedom Me é o estágio principal. Achei muito boa, porque você começa... Qual a dica que eu daria? Faça relacionamentos. Hoje, olha só, no começo da pandemia eu quebrei. Hoje eu tenho mais funcionários do que eu tinha antes da pandemia e eu estou melhor economicamente do que antes da pandemia. E a gente ainda nem saiu de vez da pandemia. Só que hoje a minha empresa de segurança não é mais o que me dá o grosso da minha renda. E eu recuperei, eu estou ganhando mais do que eu ganhava antes. E não é mais. Por quê? Porque durante a pandemia eu juntei com outros 2 amigos que são muito bons de relacionamento também, assim como eu, e nós criamos uma empresa de relacionamento para donos de grandes empresas, com faturamento acima de 50 milhões. Então nós criamos uma empresa de network, chama Confraria Nacional CN, nós reunimos grandes empresários, eles pagam uma anuidade para estar nesses encontros e um percentual de todos os negócios que são feitos dentro da confraria. E a gente fornece para eles não só um encontro mensal, onde a gente tem palestras de personalidades, meus sócios, né, a gente está sempre palestrando, dando ferramentas para eles, depois tem um coquetel, um jantar, onde eles podem fazer negócios. Então a gente está sempre apresentando, porque a ideia é essa. No nosso caso, a gente escolheu um nicho de empresários de grande porte, mas não precisa ser. O que você precisa ter? Relacionamento. Porque se eu não tivesse um amigo que precisasse dos cachorros, do espaço dos cachorros, para começar o primeiro, não adiantava, se eu não fosse um cara de relacionamento, não adiantava. A oportunidade ia estar do meu lado e eu não ia saber. Só para terminar a história, a empresa nasceu, a empresa começou a funcionar,
Como realmente eu percebi que eu não ia dar conta nem de acompanhar, e eu não conhecia, o cara não estava disposto, porque quando você faz sociedade, você é um casamento, né? O que eu cheguei pro fulano e falei, olha, agora a empresa começou assim, assado, vamos fazer um planejamento assim, em tantos meses eu vou retirar tanto por mês para recuperar o meu dinheiro, não quero nada mais, não pedi lucro, mas isso foi uma questão minha, acabou servindo para ajudar o cara, né? Retirei o meu dinheiro, eu peguei o lucro do banco como se tivesse aplicado o dinheiro, né? Não peguei o lucro exorbitante e tal. E retirei o meu dinheiro e o cara conseguiu voltar a trabalhar e melhorar a qualidade de vida dele. Muito legal. Entende? Você foi uma Então, ponte. eu poderia ter investido na empresa? Poderia, mas como eu tinha outros negócios em vista que poderiam dar mais dinheiro, eu achei que não valia a minha energia. Aí hoje eu ganho dinheiro de relacionamento, em pegar pessoas, pô, você é empresário, cara, pô, você é o maior distribuidor de salmão da América Latina, pô, que legal, tá na confraria. Cara, você sabia que a gente tem um confrade aqui que tem 25 supermercados? Peraí, deixa eu te apresentar, vem cá. Fulano, você compra peixe de onde? Você sabia que o peixe que você compra, você está comprando com dois intermediários que vêm dele mesmo? Por que vocês não negociam aqui? Você vende mais caro, você paga mais barato, todo mundo ganha. E X% do negócio é meu. Entende? É isso. Então começa com relacionamento. Certo? Primeira coisa. Segundo, Maquiavel, um filósofo do século XVI, considerado o pai da política moderna, ele tem uma obra incrível chamada O Príncipe. E ele dizia o seguinte, que o príncipe, ou o político, o governante, mas pode se aplicar a gente, ele tem que ter duas coisas, virtude e fortuna. Ele é italiano, Maquiavel. Virtude são virtudes. E fortuna é sorte. Mas não é as virtudes cristãs. Ele fala, virtude tem que ser caridoso. Não. Ele dizia o seguinte, você tem que ter as virtudes necessárias para te manter no poder. Porque ele estava falando com o príncipe. Certo? Então, se para manter-se no poder você precisar ser cruel, ser cruel é uma virtude. Se para manter-se no poder você tem que ser implacável, ser implacável é uma virtude. Se para manter-se no poder você tem que ser mentiroso, ser mentiroso. Não estou falando para você ser isso, só estou explicando qual é a ideia de virtude. Então o que acontece? Você tem que ter virtudes. E o que são as virtudes? São as qualidades que podem te possibilitar ganhar mercado ou ganhar novos negócios. Certo? Então, eu sou formado em psicanálise há muito tempo. Estou fazendo mestrado em psicanálise. Nunca tinha clinicado, porque eu sempre estudei por gosto. Sou professor de filosofia. Eu dava palestra assim por gosto. Tal. Dava aula de graça no estado, tal, por gosto. Quando veio a pandemia e a minha primeira empresa fechou, a empresa de segurança, eu mandei 120 funcionários embora. 120 funcionários embora. Eu automaticamente comecei a atender como psicanalista e a dar aulas de filosofia. Por quê? Porque eu tinha as qualidades para poder fazer alguma outra coisa. Eu me preocupei em me preparar em outras coisas, certo? Então eu tinha virtude. E tinha fortuna, tinha sorte. Mas como que você teve sorte, professor? Maquiavel disse que a sorte não é a gente que faz, a sorte é aleatória, não tem como você escolher ter sorte. Mas como que você tem fortuna? Você estando preparado para quando a oportunidade acontece. Entende? Porque se chega a oportunidade de eu atender como psicanalista, chegou a oportunidade de eu começar na palestra de filosofia. Se eu não tivesse o preparo, ou se eu não tivesse já me disposto a isso, a oportunidade ia passar e eu não ia nem ver. Ou eu ia ver e ia falar, puxa, que pena, se eu tivesse feito isso. E é o que você mais ouve das pessoas, né? As pessoas vão ficando velhas e falam, nossa, quando eu tinha tantos anos, o meu primo investiu, me chamou, se eu tivesse junto com ele, hoje ele está milionário. Se eu tivesse... Então assim, você nunca vai ser um empreendedor se você tiver medo de arriscar. Com certeza. Qual que é o segredo? O segredo é os riscos têm que ser calculados. Né? É que quem é empreendedor personalidade, às vezes a gente exagera, né? Eu acredito muito no negócio, eu ponho tudo que eu tenho e que eu não tenho. Se o negócio dá certo, eu ganho umas puta bolada. Mas quando o negócio não dá, eu perco umas puta bolada. Mas assim, é coisa que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai acalmando um pouco. Porque cada vez dói mais, né? Hoje eu tenho 2 filhos, o meu custo de vida
Não, é diferente se só eu e minha mulher. A minha mulher trabalha, tem o dinheiro dela e tal, então eu me virava minhas coisas. Agora não, agora tem escola, agora tem comida, agora tem inglês, tem natação, tem roupa, tem remédio, entende? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Então, é importante você guardar dinheiro, é importante você ser precavido, mas se você não estiver disposto a arriscar, você nunca vai ganhar dinheiro. Você falou, faça relacionamentos, use os seus talentos, esteja pronto. Ou seja, sempre busque conhecimento, vai estudar, vai se preparar, porque na uma hora certa a oportunidade ela chega, né? Obviamente, hoje, né, as oportunidades estão todas lá, mas tem muita gente querendo essas oportunidades e, além disso, a gente tem uma competição predatória aí com a tecnologia. Então, voltando para a pergunta, né? Como é que você faria, né, um brasileiro que nunca empreendeu e que precisa começar a empreender nessa economia vigente que a gente tem hoje? O que você falaria para ele, né? Além de falar, faça relacionamentos, use os seus talentos e esteja preparado, porque eu fui pega agora de surpresa. Cara, eu preciso pagar a conta, eu estou desempregada e eu não sou a mulher do chileno, eu não guardei aí 20 anos de 30% do meu salário. Né, pouquíssima gente fez isso, inclusive nem eu fiz, né? Olha só, nessa situação que você falou, é muito difícil, né? Quando você está na corda no pescoço, preciso pagar, e principalmente quando você é mãe de família, pai de família, as coisas ficam muito mais difíceis você arriscar, né? Mas eu daria a seguinte dica: pergunte-se o que as pessoas à minha volta precisam e têm dificuldade de conseguir. Às vezes a oportunidade está aí. Às vezes, por exemplo, vocês têm um problema de água no bairro e a distribuidora de água fica, sei lá, a 10 minutos de carro, tá muito longe. Quem não tem carro tem que ir de bicicleta, ou tem problema para entregar, demora muito para entregar. De repente, você pega um capital pequeno, compra alguns galões de água e vai começando. Então, a questão pode ser outra, né? Às vezes, não sei, tem um lava rápido aqui, mas os caras estão sempre emburrados, tal. De repente, você monta um lava rápido e você investe na qualidade do atendimento. Porque, assim, a verdade, eu falei isso para meus funcionários esses dias, eu falei assim, olha só, hoje tem tudo, tem muito de tudo. Muito de tudo. Dificilmente você vai achar um ramo que só tem uma ou outra pessoa que faz. Tem muito de tudo. O que faz a diferença é o atendimento. Eu tenho um sócio, um dos meus sócios, ele é alfaiate. Alfaiate. Hoje ele é o alfaiate mais conceituado do Brasil. Ele nasceu na favela. Certo? O pai dele era aqueles alfaiates antigos, sabe? E ele, com 11 anos, ele quis começar a costurar. E aí você imagina, ele era a chacota dos amiguinhos, né? Porque, costureiro e tal, né? E ele não fez questão. Continua. Hoje, o terno dele mais básico começa de 10 mil. Começa de 10 mil. Eu já vi gente chegando lá, comprando 2 ternos e 3 camisas, 200 mil reais gastando. Certo? Só que é o seguinte, se você entrar lá para comprar uma meia ou um terno de 100 mil reais, ele te trata da mesma maneira. Não, pô, mas às vezes a loja tá cheia, ele tá atendendo, tá os funcionários dele atendendo, aí ele te vê, vai falar assim, não, eu volto depois, não, você tá louco? Não, toma um café aí, cara, daqui a pouco a gente bate pra calma aí, não, vou te apresentar, vem cá, vou te apresentar pra um amigo meu, pra um cliente meu, aí ele pega um outro que tá esperando lá também e fala, cara, esse daqui é o chileno, meu amigo, professor de filosofia, meu, fulano aqui, ó, o cara tem uma empresa disso, daquilo, cara, vamos tomando um café, vocês querem um vinho? Não, fulano, aí fala pro fulano, abre um vinho pra eles aqui, ó, eu já venho, tal, aí ele fala, entendeu, sabe? Ele te faz sentir tão importante que você se sente milionário igual os outros clientes deles. E você entrou lá para comprar uma meia. Só. Por quê? Porque a qualidade... E aonde que os concorrentes dele perderam? Porque os concorrentes dele há um tempo atrás começaram... Não, como cresceram muito, cobraram os atendimentos. Não, para você quiser ser atendido por fulano, tem que pagar um preço só do atendimento, tem que pagar um preço. E aí ficou um negócio meio... E lá não.
E aí, quando ele ganhou o mercado, por isso que hoje ele é o maior no Brasil. Por quê? Porque ele tem gente que viaja e vem de outro país para fazer terno com ele, certo? Porque a pessoa se sente importante. Porque, na verdade, a pessoa é importante, porque o nosso cliente, ele é o mais importante. Né? Eu falo, imagina, eu tenho empresa de segurança especializada em casa noturna e eventos. E eu falo dos meus funcionários o seguinte, ontem a gente começou uma casa nova, e eu falava para eles assim, olha, o cliente que a gente mais quer aqui é o cliente que dá confusão. E a gerente ficou me olhando assim, todo mundo, eu falei, claro, eu falei, é o cliente que é o que paga o nosso salário, porque se todo mundo viesse bonitinho, bebesse, fizesse fila, não pagasse bonitinho, não brigasse, sabe quanto segurança o dono da casa ia chamar? Nenhum! E a gente ia estar tudo na rua. O nosso pote de ouro é o cliente que arruma confusão. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que tratar ele bem para semana que vem ele voltar a arrumar a confusão de novo. Porque ele fala, eu vou lá, ai cara, eu fiquei bêbado, arrumei uma confusão, mas olha, os caras me trataram tão bem lá, semana que vem eu vou lá já. Aí ele torta o caneco de novo, bebe que de novo, arruma a confusão de novo. E você fala, graças a Darwin, ainda bem que ele tá vindo. Entende? Porque se não tiver esse cara, a gente tá na rua. O nosso maior patrimônio é nosso cliente. Entende? Então fazer com que o cliente se sinta especial, como foi o caso do Uber, fazer um negócio pro cachorro do cara, pro cara do engenheiro lá do Uber, fazer tal. Você tem que dar. Hoje o que vende é exatamente isso, a qualidade do seu atendimento. Né? Você chega. Eu tenho um amigo meu que chega no salão ele é cabeleireiro, chega no salão dele. Eu sou apaixonado pela tiazinha da limpeza. Ela vem com um sorriso e ela vem assim, filho, tudo bem, filho? Ai, que saudade estava de você. Você quer um cafezinho? Eu passo agora um cafezinho para você e tal. Eu falo, cara, eu não venho nem por você, eu venho só por ela. Entende? A qualidade do atendimento é isso que vai fazer diferença. Você dá qual que é o seu diferencial? Porque olha só, tem milhares, vamos continuar usando o exemplo do segurança. Eu falo assim, olha, hoje estima-se que no Brasil tenha de 600 mil a 800 mil pessoas trabalhando como segurança, fora os clandestinos, certo? Então passa de 1 milhão, beleza? Beleza. Por que eu tenho que te contratar? Porque o currículo é tudo parecido, tá? Os cursos de vigilante, curso de primeiros socorros, tal, segundo grau, porque é o que precisa. Dificilmente algum tem faculdade, tal, e assim, é tudo igual os currículos. Por que eu tenho que te contratar? Qual que é o diferencial? Entende? Aí eu falei do dia, você chega para uma entrevista de emprego, com a camisa para fora, todo amarrotado, com a camisa aberta até o peito, eu nunca vou te contratar. Não, mas eu nunca, sabe por quê? Porque me mostra que você é desleixado. Porque se você é desleixado com você mesmo, por que você vai ser aplicado no trabalho? Entende? Então, assim, esse eu falo, pergunte-se, qual é o meu diferencial? O que eu posso oferecer para as pessoas que elas não têm? Às vezes o produto é o mesmo, já tem, mas de que maneira eu posso oferecer isso? Essa seria a minha primeira dica. Pense, o que eu posso oferecer de diferente que outros não oferecem? Então, o negócio é, construa os seus relacionamentos, use os seus talentos, né, para chegar onde você quer chegar, esteja preparado, então, busque conhecimento e pense como você pode ser o diferencial no toque humano, no atendimento. Então, essas são as suas 4 dicas para uma pessoa ter energia aí de um dinheiro colaborativo, de um dinheiro que vai dar oportunidades não só para ela, mas para outros e ser ponte na vida das pessoas, inclusive na sua. Né? Eu queria dar uma outra dica que eu acho que é a mais importante. Faça tudo isso, mas não pense em ganhar dinheiro. Faça tudo isso, mas não pense em ganhar dinheiro. Porque quanto mais você quiser ganhar dinheiro, menos você vai ganhar. Porque quando você pensa em fazer para ganhar dinheiro, você está tratando o dinheiro como um fim. E o fim tem que ser feliz. Eu fiz uma live esses dias, eu estava falando assim, olha, as pessoas, eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas as pessoas que conseguem, eu falei na live, tem prazer no que fazem. Tem um filósofo chinês que viveu 500 a.C., chamado Confúcio, e Confúcio diz assim, faça o que você ama e não terá que trabalhar um dia sequer na sua vida. Né? Então, se você sentir prazer nas coisas que você faz,
vai ser divertido, então você vai fazer bem feito. E aí uma seguidora escreveu assim, e quem consegue fazer isso? Eu falei, e eu consigo. Eu também. Eu sinto amor, exato, eu sinto amor no que e eu faço coisa pra caramba, hein? Eu acordo 4 horas, o Rodrigo me conhece, ele me acompanha faz tempo aí, é meu amigo, eu acordo 4 horas da manhã, eu vou treinar, eu trabalho, tenho 2 empresas, fora isso, eu atendo como psicanalista, eu dou aula de filosofia, eu faço palestra, eu sou escritor, certo? Seu pai, seu marido. Oi, sou marido. Seu pai. Sou marido. Marido eu faço menos, né? Eu faço menos. Mas assim, eu venho para casa todo dia almoçar com os meus filhos. Eu paro o que eu estou fazendo. Eu começo meu dia 4 horas da manhã, 11h30 da manhã. Eu paro o que eu estou fazendo. Não importa, pode estar Jesus na terra. Eu paro, venho para casa, almoço com os meus filhos, levo meus filhos na escola. Isso é uma decisão que eu tomei para minha vida. Aí eu volto a trabalhar. Quando é 5 horas da tarde, eu paro tudo que eu estou fazendo. Eu estava numa reunião agora, eu venho para casa, eu pego meus filhos na escola e eu trago eles para cá. Então eu faço questão de almoçar, levar, pegar meus filhos na escola e jantar com eles. Depois eu volto a trabalhar. Que nem hoje, daqui a pouco eu vou trabalhar, vou até 7 da manhã hoje. Eu acordei às 4, vou até 7 da manhã. Não dormi nem um segundo, certo? Assim, mas é uma escolha minha. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então eu faço com prazer. Né? Tudo que se faz por um gosto não tem custo. Não é? Então, assim, procure o prazer no que você faz. Porque se você fizer uma coisa só pensando em ganhar dinheiro, você não vai ser um bom profissional, porque você vai fazer uma coisa que você não gosta. E você nunca vai ganhar dinheiro sendo um mau profissional. Entende? Eu cheguei em São Paulo, não tinha dinheiro para comer. Eu fui trabalhar de segurança, forró, riscar faca, para ganhar R$35 no final da noite. R$35. Hoje eu tenho 150 funcionários. Por quê? Porque eu me dedico às coisas, eu me dediquei. Então, olha só, eu com segurança, o outro como costureiro, o outro como cabeleireiro, e as coisas fluíram. Por quê? Porque o foco, nenhum dos três, o foco era o dinheiro. O foco era em fazer bem feito. Fazer uma coisa que te desse satisfação. Fazer por felicidade. Né? O que é felicidade? É um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. É um instante de vida que você pretende a eternidade. É um instante de vida que você gostaria que não acabasse. Então, se você passa por um momento assim quando você está trabalhando, você é feliz. Para você, o dinheiro é um estado de graça. É onde você pode exercer aquilo que você ama. O dinheiro, ele é um meio para isso. Não necessariamente, mas ele é um facilitador. Claro, porque se você tiver... É óbvio... Se você falar, faz o que você ama, é fácil falar quando você quando você tem o dinheiro, quando você tem uma estrutura. Agora, você está com o teu filho passando fome, a verdade é que essa situação é emergencial, né? Existem situações. Então, assim, se você falar da minha assim, se eu estou com meu filho passando fome, eu estou com a luz cortada, o que eu faço? Faz o que tiver que fazer. O que tiver que fazer. Quantas vezes eu peguei e fui trabalhar de segurança de novo? Tenho o menor problema nisso. Fui fazer escolta, eu não tenho o menor problema disso. Faltou segurança, eu já ia, faltou, deu um problema, tal, não sei o que, sabe o que eu fiz? Levantei da minha casa, fiquei na porta da balada, pegando o free pass. Menor problema nisso. Entende? Então, faz o que tem que fazer. Se você está numa situação emergencial, a questão primeiro faz o que tem que fazer para você sanar essa emergência. Saindo da emergência, comece a planejar o seu futuro. Comece a estruturar o seu trabalho para que o dinheiro te dê um relativo conforto para você escolher o que você faz. Por exemplo, hoje eu escolho os clientes que eu quero pegar. Então, por exemplo, balada de luxo eu não pego mais. Puxa, não dá dinheiro? Dá bastante, mas dá tanta confusão. Tanta confusão. Playboy, bêbado, com prostituição, com polícia, com os caras vão lá para... que para mim é um dinheiro que não vale mais. Então hoje o pessoal me procura, vai abrir uma balada top de meu bairro. Eu falo, não quero, eu prefiro barzinho, prefiro uma coisa menor, uma coisa mais underground, muita balada LGBT eu faço, dá muito menos problema. Cara, eu queria todas as baladas minhas fossem LGBTQI+, porque não dá briga, o pessoal, as confusões são coisas muito bestas, assim, que é muito fácil de administrar. Então hoje eu sei que eu estou numa condição de poder escolher os clientes.
Mas eu fiz muito segurança de forró risca-faca, de baile funk, tal. Então, assim, planeje-se, né? À medida que você saiu do emergencial, planeje e tenha um foco, né? Tenha uma meta, mas não tenha uma meta muito distante. Você até pode ter uma meta muito distante, mas é importante que você tenha várias pequenas metas, porque senão o cérebro não gatilha. Então, à medida que você cumpre cada pequena meta, você vai ganhando ânimo. Quando você põe uma meta muito distante, não é meta, é sonho. Quero ganhar, por exemplo, eu ganho 2 mil por mês. Coloque uma meta na sua vida. Quero ganhar 100 mil por mês. Tá, mas como? Não sei, quero ganhar. Isso não é meta, isso é sonho. Certo? Beleza. Ganho 2 mil por mês. Quero, até o final de 2022, quero estar ganhando pelo menos R$3.500. Opa, você quase dobrou sua renda, certo? Como você vai fazer isso? Eu estou me capacitando, eu estou estudando, eu vou prestar uma provinha aqui dentro da empresa para um cara que Opa, aí você está cumprindo gatilhos, aí o cérebro vai gatilhando. Chegou nos R$3.500, estabeleça outra meta. Só que em vez de você aumentar mais R$1.500, você aumenta 3 mil, ou 2.500, quero chegar nos 6 mil. Entende? E aí, entenda uma coisa. E eu acho que isso é muito importante falar. É muito difícil você chegar nos 5 mil de renda. É muito difícil. Demanda muito esforço. Mas quando você chega nos 5 mil, é mais fácil chegar no 10 mil do que o esforço que você fez para chegar nos 5 mil. Quando você chega no 10 mil, é mais fácil chegar em 20 do que do esforço que você fez para chegar nos 10. Quando você chega em 20, é mais fácil chegar em 30 do que o esforço da 20. E quando você passa dos 50, aí os lucros vão exponenciar, porque aí você começa a lidar com outros valores. E aí, por isso que quem tem dinheiro ganha mais dinheiro. Porque é muito mais fácil. Primeiro que você vai aprendendo quais são os mecanismos para fazer o dinheiro trabalhar para você. E segundo, porque você vai tendo mais disponibilidade de fazer isso. Desde que você não esteja no amor de Platão. Já ouviu falar de amor platônico? Né? Por que é amor platônico? Porque Platão, ele acreditava no mundo das ideias. Ele dizia que existiam 2 mundos. O mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, que a gente pode sentir pelos sentidos, e o mundo das ideias, onde tudo era perfeito, tudo era eterno, tudo era imutável, certo? E tudo era atemporal. Beleza? Beleza. Que é o que o cristianismo chamou depois de céu. Certo? Por quê? Porque onde que a vida é perfeita? Essa vida aqui não é a vida de verdade. Quando você morrer, você vai para o céu, lá é tudo perfeito, lá tudo é eterno e tudo é imutável, certo? E por isso que Nietzsche dizia que o cristianismo era um platonismo para as massas. Então, para Platão existia o mundo das ideias. E no mundo das ideias tinha a essência de tudo que existe no mundo sensível. Então, a ideia, a essência estava perfeita no mundo das ideias, certo? E aí, para Platão, o amor é eros. E eros é falta, é desejo. Eros é desejo. E o que é desejo? Desejo é falta. Ninguém sente falta do que não tem. Ninguém tem desejo de que não tem. Eu tenho desejo de ter um carro. Não o meu carro. Eu posso ter desejo de ter outro carro. Eu tenho desejo de ter um apartamento. Não um apartamento que eu tenho. Eu posso ter desejo de outro. Ou seja, desejo é falta. Então, o amor de Platão é um amor desejante. E quem tem filho vai entender. Né? Pai, me dá esse brinquedo, pai, por favor, pai, vou te dar no seu aniversário. Por 2 meses, pai, 2 meses, aí ele dorme, ele acorda, pai, tá chegando no meu aniversário, pai, ele fica 2 meses apurrinhando por quê? Porque é um amor erótico, eros, um amor de falta, né? Um amor desejante. Aí você dá o brinquedo, dá 2 dias, 3 no máximo, o brinquedo tá jogado, se bobear quebrado, você fala, você não vai brincar? Não. Por quê? Porque o amor dele era erótico. Era um amor platônico. Um amor de desejo. E o desejo só existe na falta. Supriu a falta? Não tem. Entende? Então, por isso que... E por que é platônico? Por 2 motivos. Porque é um amor que nunca vai estar saciado, porque só existe na falta. Por que quando a gente fala que um menino se apaixona pela professora é um amor platônico? Por 2 motivos. Porque é um amor que não vai se concretizar, porque o menino de 7, 8 anos não vai, né? A professora não vai sair com ele,
tá? Ou um menino de 10, 11, e é um amor idealizado, do mundo das ideias. E o amor idealizado é sempre perfeito, né? Por isso que é amor platônico, porque você nunca imagina assim, você está apaixonado, quando você estava apaixonado pelo seu marido, você não falava com ele, por exemplo, você já estava apaixonado por ele, você nunca imagina assim, nossa, eu vou casar com esse homem, né? Vai ser lindo, daqui 2 anos ele vai começar a beber e vai me bater, né? Vai começar a me trair. Você nunca imagina isso. Você nunca imagina assim, nossa, vou começar a namorar essa moça, ela é linda, mas eu vou sair para trabalhar, ela vai me cornear com o vizinho. Você nunca pensa isso, né? O amor idealizado, ele é sempre perfeito, é maravilhoso. E aí tá a questão, certo? Você vai ganhando mais dinheiro, você vai escalonando, vai ficando mais fácil, mas você só vai conseguir usufruir desse dinheiro se o seu amor não for idealizado. Não, porque quando eu ganhar 50 mil, eu vou comprar uma Porsche Cayenne. Aí eu vou comprar um não sei o quê, eu vou comprar uma apartamento. Putz, esquece, você nunca vai ter dinheiro. Mesmo se você ganhar 200 mil como o meu amigo. Entende? Então essas são questões importantes que eu acho que a gente tem que trabalhar.